Estamos de volta com o TV Mar News e hoje é dia do quadro Emprego e Renda com meu amigo Israel Lessa. E como tema hoje, os acidentes de trabalho. Israel, vem pra cá, um abraço, rapaz. Hoje é seu dia aqui, rapaz. Vamos falar com a gente sobre essas questões relacionadas a acidentes de trabalho. Nosso assunto hoje fala muito a respeito desse aspecto, né? E os números são até assustadores, segundo informações aqui. O Observatório do Ministério Público do Trabalho registrou 4.200 acidentes e 18 mortes em Alagoas no ano passado. Esses números condizem realmente com a realidade? Bom dia para você. Bom dia, Viderlan. Infelizmente não. Infelizmente o número real é ainda pior, muito maior do que esse. Nossa. Há informações de que dados oficiais, né, ou melhor, extraoficiais, de que esses números do INSS podem ser, na realidade, 6 ou 7 vezes maiores do que são notificados. Né? Para você ter uma ideia, aqui no estado de Alagoas, só no ano passado, né, nós tivemos aqui, como você bem disse, números altíssimos. Sim. Lá atrás, se você for fazer uma comparação em 2012 até mais ou menos 2016, 2017, esses números, eles ficaram oscilando na casa aí de 6 a 10 mil acidentes de trabalho por ano. Nossa. São números realmente, como a gente sempre gosta de falar, assustadores, são números de guerra. Sim. Uma coisa que é de chamar a atenção, que em relação a essas notificações, o Brasil está na contramão na questão de notificações, né? Porque o mundo inteiro, o número de doenças que são ocasionadas, né, na questão dos ambientes de trabalho são muito maiores do que os números de acidente de trabalho. E no Brasil, aqui é ao contrário. Sim. Além dos números de doenças que são causadas no ambiente de trabalho serem ínfimos, né, os números oficiais, os números de acidente de trabalho também, infelizmente, está aí. São altos, mas a realidade é que são muito mais altos do que a gente imagina. Agora, quais os direitos do funcionário que sofre, por exemplo, um acidente de trabalho? Quais os direitos dele? A gente tem que saber que, primeiramente, na questão do acidente de trabalho, né, está muito ligado aí à questão previdenciária, né? Então, a gente vai citar aqui o que normalmente acontece, né? Vai depender também vamos dizer assim, do potencial do acidente, né? Se for uma queda de uma escada, enfim, se o trabalhador ficar ali poucos dias afastado, vai receber um auxílio doença acidentário. Mas, que Deus o livre, for um caso mais grave, como uma morte, aí tem a aposentadoria por invalidez acidentária. Enfim, mas isso aí vai depender realmente do que a gente poderia até dizer aqui que a reforma trabalhista trouxe um ponto muito importante para ser dito agora para as pessoas, que muita gente não sabe. Com o advento da reforma, houve aí a questão do pagamento de ações em relação a danos morais, né? Tem ações de danos morais e danos materiais. Mas precisamente a reforma pegou em relação aos danos morais. Hoje, eles fizeram uma escala, né? Um menor risco, um médio risco e um altíssimo risco, né? Então, altíssimo risco, todo mundo sabe que aí tem a ver com a morte do cidadão. Sim. Né? E o que mais deixa a gente preocupado, que inclusive são causas de ações de inconstitucionalidade no STF, é que a reforma trabalhista, ela lida com o acidente de trabalho, ou melhor, com o pagamento de ações de indenizações, em relação a fazendo distinção de pessoas. Vamos supor, né? O máximo que a reforma trabalhista deu numa ação de indenização de acidente de trabalho é de até 50 salários daquele determinado trabalhador. Então, se eu e você, nós estamos aqui numa laje, né? Você é engenheiro e recebe 20 mil reais por mês. E eu sou um trabalhador comum, recebo um salário mínimo. Que Deus o livre, essa laje aqui cai e nós morremos, você vai receber 50 vezes os seus 20 mil reais de indenização. Você não, os seus sucessores, as pessoas que vão receber a sua indenização. Enquanto eu vou receber 50 vezes o meu salário mínimo. Então, está fazendo distinção aí de trabalhadores em relação a receber a indenização.
Agora, Israel, falando a respeito a empresa, como é que ela deve se comportar? Quais as obrigações de uma empresa em situações como essa? Primeiramente, a responsabilidade da hora que o trabalhador entra na empresa é do empregador. Então, o que tem que ser investido, e é que a gente disse muito durante a minha passagem pelo Ministério do Trabalho, é que essas empresas têm que investir em saúde e segurança do trabalhador. Tanto o empregador como o empregado tem que estar ciente da legislação, né, que determina quais são os direitos e as obrigações em relação à garantia de cada um dessas pessoas. Uma coisa que a gente sempre disse, e dá um toque aqui para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo agora, é a contratação de um técnico de saúde e segurança do trabalho. Tem muita gente boa no mercado e que precisa de uma oportunidade até mesmo para ajudar a contribuir com Alagoas na diminuição desse alto número de acidentes de trabalho aqui no estado de Alagoas. Existe algum ranking, Israel, que contabilize acidentes de trabalho? Sim. A gente aqui em Alagoas, né, nós temos um levantamento aí e que fala que de 2012 até 2018, o número de acidentes de trabalho ficaram aí na 44% do total de acidentes de trabalho em Alagoas vieram do setor sucroenergético. Mais precisamente, os trabalhadores que foram mais atingidos nesse total foram os trabalhadores da atividade rural. Vem precedido aí do setor de saúde, né? Os setores hospitalares também têm um altíssimo índice de geração de acidente de trabalho e aí, logo em seguida, vem a construção civil. Uma última pergunta, que orientação você pode dar agora, tanto para os empresários como para os trabalhadores, Israel, para que se preocupem com a segurança do trabalho, por exemplo? Quero agradecer inicialmente, inclusive, a sua participação mais uma vez com o quadro Emprego e Renda, mas qual a recomendação que você passa para os dois lados? A recomendação é o que eu faço primeiramente, essa preocupação nós já tivemos lá atrás, foi preocupado com a questão da saúde e segurança do trabalho, que em 2012, graças, infelizmente, a um acidente da Braskem, nós, junto com o Ministério Público do Trabalho e o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Alagoas, nós lançamos aqui no Estado de Alagoas o prêmio Braskem de Saúde e Segurança do Trabalho, que eu acho que de vez em quando você ia para lá e eu estou vendo que os meninos participavam também desses eventos. Então, é isso, é investir na questão da saúde e segurança do trabalho. Aquele evento lá, e a gente sabe disso, após o lançamento dele, a gente começou a ver gradativamente o número de acidentes de trabalho acontecendo aqui no estado de Alagoas. Sim. Então é isso que eu digo, é investir em EPIs, né, nos equipamentos de proteção individual, é investir no EPC, né, que são os equipamentos de proteção coletiva. É isso aí, o que a gente deseja é que a partir de agora, né, a gente possa ver uma Alagoas diferente, apesar da crise, a crise influencia muito, porque a justificativa do empresário é que os recursos, né, a venda, o negócio não vai bem, então diminuísse aí o investimento nessa área. O que a gente precisa é voltar a se preocupar com isso, porque a gente está lidando com vidas humanas. O empregado precisa fazer o quê quando sofre um acidente de trabalho? Buscar um advogado, o Ministério Público, tem que fazer o quê? A primeira coisa é informar a empresa, né, tem que informar o INSS. Se o afastamento daquele cidadão for por mais de 15 dias, o INSS é quem vai tomar conta, senão a própria empresa dá os primeiros atendimentos. Se houver qualquer problema nesse sentido, é claro que aí se busca ou o Ministério Público do Trabalho, ou o que sobrou do Ministério do Trabalho, né, que ainda funciona aqui, aqui em Maceió, né, ou então, como você falou aí, procura a justiça, tanto a Justiça do Trabalho como a Justiça Federal. Israel, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Você volta quinta-feira, viu, com mais um quadro Emprego e Renda aqui no programa. Estaremos aqui, se Deus quiser, agradecer mais uma vez a você e a todos da TV Mar e logo estaremos com novos assuntos aqui de interesse da população. Tenho certeza disso. Conversamos com Israel Lessa nesse finalzinho de TV Mar News. Lembrando, hein, daqui a pouco, às 11h30 da manhã, Alexandre Lino chega com o Canal Esportes. Ele hoje está meio baleado, né? O CSA empatou ontem 2-2 com o Atlético Mineiro no estádio Repelé. O CRB também empatou em 0-0 com o Operário. Já tem jogo na sexta-feira. E você vai poder acompanhar ainda muitos assuntos na sequência da programação da sua TV Mar Canal 25, porque vem aí Mara Almeida e o Bem Assim. Deixo meu grande abraço para você. Amanhã eu te espero às 8h30 da manhã. Tchau, tchau.